Bem-vindos ao Tudo sobre E-commerce. Bem-vindos de volta ao e-commerce à quarta. Então, esta semana vamos falar sobre tecnologia para e-commerce e para isso eu trago um convidado especial que é o Filipe. Filipe Esteves trabalhou comigo na Salsa, aliás, não fomos exatamente a mesma equipa, mas tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. E eu hoje trouxe-o como convidado porque ele realmente tem muita experiência na área de tecnologia para e-commerce, mas vou deixar que ele se apresente. Portanto, olá Filipe, obrigada por teres aceito o desafio. E então vamos lá começar. Gostava que te apresentasses, falasses um bocadinho sobre a tua experiência para que quem estiver a ouvir consiga perceber que realmente já tens muita experiência nesta área e que consegues acrescentar muito valor. Claro, muito obrigado, antes de mais pelo convite e olá a todos os que nos estão a ouvir ou a ver. Como a Vera disse, trabalhamos juntos na Salsa, na realidade foi o meu primeiro emprego. Eu era um engenheiro de software e naquela altura a Salsa já tinha algum e-commerce e portanto eu trabalhei em alguns projetos que estavam ligados a essa área. Entretanto, ao fim de uns anos, decidi sair do país. Neste momento estou na Holanda, há cerca de 9 anos, onde tive a oportunidade de trabalhar com diversos negócios e diversas marcas globais. Neste momento sou freelancer desde o início do ano, uma decisão que eu tomei numa perspectiva de tentar também obter um bocadinho mais de experiência e diversificar um pouco a minha experiência, uma vez que desde o início da minha carreira que tive sempre mais focado na área do retalho, moda, uma área que eu gosto bastante, mas que obviamente há mais negócios para explorar e, portanto, esta opção pareceu-me mais indicada. Sim, não sei. Boa. É um bocadinho difícil, não estou muito habituado a fazer isto, mas... Além da salsa, sem stress. Isto é super tranquilo e é super aberto e acho que toda a gente do outro lado quer ouvir falar da tua experiência e que nos contes um bocadinho mais sobre tecnologia. Então, que experiências é que tens? Que tecnologias com as quais trabalhas? Se queres falar um bocadinho sobre as empresas ou não, tudo bem, tranquilo. Mais no sentido de compreender, então, em termos de tecnologia para e-commerce, quais são as tuas experiências e em que já trabalhaste? Enfim... Eu trabalhei com várias plataformas de e-commerce. Eu diria que talvez as 3 maiores do mercado, pelo menos no mercado europeu / norte-americano, que é a HCL Commerce, antigamente se chamava-se IBM WebSphere Commerce, mas foi vendido há alguns anos. Salesforce, Commerce Cloud, antigamente era Demandware, mas também foi comprado pela Salesforce, e Hybris, da SAP, que também foi uma aquisição da SAP, portanto há aqui um padrão. E depois, estas são as plataformas com que eu tive experiência, mas no que diz respeito como é que se diz, à scene do e-com. O ecossistema, se calhar. Há algumas plataformas novas que estão a ter bastante tração, nomeadamente a Commerce Tools e o Spryker, que aquilo em que diferem, assim, se calhar, o que é mais diferente é o facto de serem plataformas que são extremamente modulares e que, portanto, à partida, permitem a que as empresas que decidem implementar, que podem fazer um bocadinho de cherry picking naquilo que querem ter em termos de funcionalidades. E no que diz respeito à Commerce Tools, especificamente, é também uma das poucas plataformas que é completamente headless, ou seja, que funciona toda à base de APIs e, portanto, há uma flexibilidade total no que diz respeito ao front-end. Portanto, as empresas que... A moda é um excelente exemplo em que, por norma, a user experience
extremamente tratada e há um investimento extremamente grande no que diz respeito à parte do front-end e, portanto, com uma plataforma destas, a flexibilidade, a customização, as possibilidades são totais. Sim. Sabes uma coisa engraçada, estava-me aqui a surgir na cabeça, que sabes quando sabes que alguém trabalha realmente em e-commerce e trabalha há muito tempo? É quando sabe que a Salesforce já foi demandware, é quando sabe que a Hybris foi comprada, é quando sabe, porque realmente aquilo que nós ouvimos no dia-a-dia no mercado é, a tecnologia, é Shopify, é Magento, não sei o quê, e não tem a noção da história que está por trás, e realmente existe uma história, existe uma evolução. E quando falaste nestas tecnologias, estamos a falar dos Ferraris, não é? Eu acho que não se pode. Estamos a falar de Ferraris, estamos a falar de tecnologias que, infelizmente, em Portugal temos muito pouca experiência. Eu diria que existia uma Hybris, uma plataforma em Hybris, e eu acho que já não existe, uma ou duas, acho que existem duas, uma ainda está a ser agora implementada, e estamos a falar de grandes players, e efetivamente essa flexibilidade que estavas a dizer é uma coisa que se procura cada vez mais, não é? E então aqui, o que é que achas, porque é que achas que existe um hype à volta do Shopify? Porque efetivamente existe, não é? E tu próprio, nós começamos esta conversa, e se calhar esclarecendo aqui à audiência, nós começamos isto porque eu fiz um post no LinkedIn, tu comentaste, e é espetacular, eu conheço o Filipe há tanto tempo, faz mesmo muito sentido convidá-lo para falarmos sobre isso. E tu próprio falaste sobre o Shopify, portanto, existe realmente aqui um hype à volta do Shopify. Porquê é que achas que isso acontece? Eu acho que a razão é simples. O Shopify permite a que qualquer pessoa sem qualquer tipo de conhecimento no que diz respeito a e-commerce ou a negócio digital a iniciar ou a iniciar-se nesse meio. É quase que como é que se diz, tipo um wizard, em que tu escolhes o nome do teu site, podes escolher o domínio, next, finish, é só importar os produtos, escolhes os pagamentos, portanto, abstrai imenso toda a complexidade que existe por trás de implementar e de construir um site, uma plataforma de e-commerce. E eu acho que isso que é, de facto, o forte do Shopify. Shopify. Desculpa, Eu troco, também, isso acontece imensas vezes, eu troco Spotify por Shopify, sim. Isso acontece mesmo. Ambas são extremamente simples na sua utilização, mas o Shopify tem essa vantagem e pronto, e também agora com a pandemia, em que de repente todos os negócios que assentavam essencialmente no offline tiveram aqui um push para explorar o online e de repente o Shopify também teve um crescimento gigantesco e bem, pronto, Mas na verdade depois não serve os negócios de maior dimensão, não é? Porque eu costumo fazer essa questão, porque muitas vezes me dizem então eu posso lançar a minha loja online com Shopify. Claro que qualquer pessoa pode lançar, qualquer negócio, mas quando falamos de negócios de grande dimensão, provavelmente não vai cumprir os requisitos desse negócio, não é? Portanto, há aqui requisitos próprios que o Shopify não consegue cumprir. Sim, eu acho que isso tem a ver com o facto de quando são empresas grandes em que também o poder financeiro e de investimento é completamente diferente, o que acontece é que provavelmente aquele limite de o quanto é que eu consigo customizar e quanto é que eu consigo, se calhar, integrar alguns dos meus processos internos com uma plataforma como a Shopify, é aí que acaba por vir ao de cima que, ok, se calhar está na altura de explorar uma plataforma diferente, ou se é um negócio que está a começar, se calhar não consideram logo, desde o início, não consideram o Shopify. Naquilo que eu tenho visto é que isto nem se calhar não é tanto só no e-commerce, mas no geral, no que diz respeito a software, quando se está a construir software, ainda que no início as pessoas que tenham uma ideia muito simples,
a partir do momento que a ideia começa a materializar-se, começam imediatamente a pensar, mas e isto, e também quero aquilo, e rapidamente se vai de uma ideia que se calhar tinha 3 ou 4 core features e para uma coisa muito, muito maior. E isso não é o forte do Shopify, apesar de haver enfim, uma série de plugins que se possa implementar, e mesmo parte do front-end também tem bastante flexibilidade, mas obviamente que isso traz limitações. E tu achas que estas empresas de maior dimensão procuram realmente estas outras tecnologias mais caras, estamos a falar, quando eu digo Ferraris, é mesmo Ferraris, ok? Custa talvez mais Sim, que um sim. Ferrari, não é? Portanto, custa mais do que ter um Ferrari, efetivamente, e mesmo com as mudanças de pneus e com todo o resto, realmente custa mais. Sim. E achas que tem a ver só com flexibilidade ou tem a ver muitas vezes também com o valor que é atribuído ao mercado a estas empresas quando implementam uma tecnologia que é de maior dimensão? Pelo menos é uma discussão que eu vou tendo com algumas pessoas. Isso também não valorizará o negócio? É assim, é óbvio que à medida que o negócio digital que vai crescendo, não é? Que vai evoluindo, acho que faz todo sentido em que, não é? É uma coisa natural. Portanto, vai-se aperfeiçoando, vai-se conhecendo melhor o cliente, vai-se conhecendo também, começando a perceber melhor qual é que é, digamos que a jornada do cliente, e, portanto, para maximizar o conversion rate, depois começa-se a implementar diferentes ferramentas, diferentes funcionalidades para isso. Eu acho que é sem dúvida, acho que é verdade que dependendo eu não diria tanto se calhar do mercado, se bem que o mercado também tem, obviamente também tem influências, mas eu acho que tem muito a ver com o volume de negócio, e portanto se estamos a falar de um website que se calhar já faz 50 milhões, naturalmente o investimento há de ser muito superior do que um site que está a começar e que se calhar não tem sequer uma referência de quanto é que poderá fazer para o ano que vem, portanto, acho que sim. E diz-me uma coisa, o que é que achas que são as funcionalidades mínimas necessárias para uma loja online funcionar corretamente? Eu já vou falando um bocadinho sobre isso, sobre a necessidade de termos um caderno de encargos, sobre a necessidade de termos integrações, eventualmente. Mas o que é que para ti, que já passaste por vários negócios e, claro, alguns de grande dimensão, o que é que são as core funcionalidades que não pode falhar numa loja online, senão nós não vamos conseguir ter um processo que seja mínimo apelativo para o cliente ou que funcione bem de acordo com os requisitos do negócio? Pergunta difícil. Eu acho que há algumas coisas que se podem de imediato listar, que é o facto de ser o website ser adaptável a dispositivos mobile, ter um SEO, ou portanto um Search Engine Optimization também muito bom, e eu já explico porquê. Um bocadinho com base na minha experiência, e pronto, pode não ser uma regra geral across the board, mas o que também é bastante importante naquilo que eu tenho visto é ter uma boa ferramenta de pesquisa dentro do site, isto porque, por norma, as pessoas não estão tão interessadas em navegar pela, digamos que a hierarquia do site, por norma vão imediatamente ao search e procuram o que querem e depois esperam, a expectativa é que realmente o site lhes devolva aquilo que eles querem ver. Eu diria que se calhar estas três são pelo menos as mais importantes que eu estou agora aqui a pensar, e as primeiras duas estão muito relacionadas com o Google. Por norma, digamos que talvez entre 15% a 30% do tráfego que vem para um site é chamado orgânico, portanto vem do Google, e portanto ao ter logo estas duas funcionalidades, estão já a maximizar, ou pelo menos a posicionar-se de forma a que possam, obviamente ao fim de algum tempo, a ter bastante ou algum tráfego a vir naturalmente de encontro ao site.
Depois depende muito dos negócios. Por exemplo, no negócio da moda, aquilo que é muito importante também é ter uma ferramenta de ranking do produto, seja para fazer merchandising, e agora o que há já há uns anos, há tipo um casamento entre a ferramenta tradicional em que tinhas uma pessoa ou um conjunto de pessoas que iam fazendo o ranking com algumas funcionalidades que envolvem às vezes artificial intelligence, que permite depois fazer o que se chamam cocktails com diferentes condições, em que tu podes dizer, por exemplo, se tens uma categoria de tops, tu podes dizer que com base no tempo, no forecast para a semana, com base em click-through rates, conversion rate, etc., aquilo calcula-te qual é que é o ranking ótimo para apresentares produto. E isso, obviamente, depois tem um impacto positivo na quantidade de vendas que se faz. Mas depois depende muito do negócio. Portanto, eu acho que ter uma boa base, uma boa infraestrutura que é importante. Se for um negócio internacional, é preciso também ter algum, ou pelo menos em que se possa vender em diferentes países. É importante também ter atenção à performance, porque tem um peso muito grande naquilo que diz respeito à experience do cliente. E nesta Estás a falar de perspectiva, tempo de carregamento de página? sim. Okay. E depois, se realmente estivermos numa ótica mais internacional, os métodos de pagamento são muito importantes. Há mercados em que, por exemplo, o cartão de crédito não é dominante e, portanto, há um pagamento específico. Os métodos de envio, shipping methods, também são muito importantes. Há uma tendência, já de há uns anos para cá, de que, obviamente também depende dos negócios, mas há, por norma, uma tendência de que as pessoas, quando compram, gostavam de receber já. E portanto, isto é muito difícil em alguns casos, mas é sem dúvida um selling point e, portanto, e também às vezes faz-se, como é que se diz? Tipo, estás a fazer tap no consumidor mais impulsivo. Sim. Porque se... Sim, aquele que quer já, não é? Quer o imediato e se comprar hoje Exatamente. recebe amanhã e, portanto, nós queremos incentivar isso também. Sim, portanto, os shipping methods também são importantes. Há uma série de... Isto depois depende muito, não é, do que se pretende e do valor que queremos investir, mas há muitas ferramentas, há muita coisa para impulsionar e para ajudar os negócios online, mas aquilo que eu acho que é crítico no início, em que vamos supor que o investimento não é muito, é ter um bom site, que seja responsive, SEO friendly e com uma boa experience. Sim, e na experiência do utilizador vêm os conteúdos também, né? Portanto, quando nós temos uma boa imagem, bons vídeos, UGC, User Generated Content, se tivermos pessoas a falar, a dizer que gostam dos nossos produtos, a dar reviews, portanto, tudo isso também ajuda a trazer aqui alguma confiança. E em relação àquilo que é a parte de trás do iceberg, porque nós aqui estamos muito a falar da ponta do iceberg, aquilo que é visível para o cliente, e na parte de trás do iceberg, o que é que achas que é essencial numa loja online, não pode falhar, porque depois vai falhar em processos e vai falhar em outras coisas? A infraestrutura é muito importante, ou seja, o sítio, dependendo do mercado ou os mercados onde se vai querer vender. Portanto, se for um site nacional, à partida convém um alojamento ou em Portugal, ou pelo menos num país que seja próximo. A partir do momento que começamos a expandir para outros mercados, convém ter em consideração onde se vai alojar o site e depois também a parte de que também é um bocadinho, que também no fundo também é por cima do site, portanto se calhar na ponta do iceberg, aquilo que se chama o CDN, Content Delivery Network, que é o que permite com que consigas chegar ou entregar o conteúdo
da forma mais rápida ao cliente, com base na localização do cliente. No background, para além da infraestrutura, tudo o que é informação do produto, em alguns negócios chama-se, o nome que se dá é Master Data, ter uma boa informação de produto, as descrições de produto, o nome do produto, algumas características do produto, isto é muito importante. Isto é tudo, apesar de ser algo que tu vês no front-end, é informação que vem do back-office e que muitas das vezes envolve várias pessoas e há traduções, há otimizações em termos das keywords que se querem utilizar, e isto tudo depois também influencia a questão que falamos há pouco do SEO. Há uma hype, eu lembro-me que já quando estava em Portugal, na Salsa, quase há 10 anos atrás, já havia uma hype com a cloud. Isso ainda continua, obviamente. Não é crítico, eu não diria que seja crítico para um negócio online, mas a vantagem da cloud, partindo do pressuposto que a plataforma que está construída da forma correta, o que permite fazer é escalar a plataforma, escalar a infraestrutura para períodos como, por exemplo, a Black Friday, em que há um número gigantesco de pessoas que estão dispostas a comprar online porque há descontos muito atrativos, e isso permite que durante um determinado período de tempo que haja uma infraestrutura, digamos, maior, mais robusta, e que ao fim desse período volta-se a fazer o downsize, e isto, do ponto de vista de custos, tem muitos benefícios, e o custo não é só o pagar os servidores ou a infraestrutura, é também a quantidade de tempo à volta de todo este setup que deixa de não haver, ou pelo menos é muito menor comparando com se fosse servidores individuais, alojados se calhar numa private, num data center, etc. Portanto, há aqui um benefício. Uma rentabilidade, não é? Do tempo sim. Também de implementação. E a agilidade, acabas porque obviamente que a Black Friday é um pico, mas há outros momentos, e dependendo mais uma vez do negócio, às vezes por haver uma campanha global, em que de facto há um investimento também do marketing para atrair e para levar muita gente para o site, e está essa agilidade para conseguir escalar o negócio e conseguires garantir que toda a gente tem uma experiência boa e que conseguem comprar e que não há problemas, que é muito importante. Claro. Falaste aí de uma coisa interessante, que foi do SEO, e no período que eu passei na Salsa foi um dos meus trabalhos, foi uma das minhas maiores dedicações. E é muito interessante ver que hoje em dia acho que se começou a desvalorizar o SEO por causa das redes sociais e por causa do tráfego das redes. E há talvez um ano e meio, tive um cliente que, quando lhe expliquei o que era o SEO, e ela era da área da moda, disse: isso dá imenso trabalho. Porque na área da moda, com a rapidez, com o fast fashion, com o pronto moda, com tudo que é mais rápido de entregar e de vender rapidamente ao cliente, esquecem-se muitas vezes do SEO, sendo que o SEO não é só em termos de keywords e copy, Sim. também é técnico, não é? Sim. Mas realmente acho que desvalorizou-se algo que é tão importante, e que se nós tivermos, realmente, como estavas a dizer, se nós tivermos 30% de tráfego orgânico, é tráfego que não estamos a pagar, e portanto nós temos é que construir uma estrutura que permita fazê-lo, não é? Sim. E para além de... Eu entendo o que tu queres dizer, e diria que se calhar também o facto de quase todos os anos as regras do Google em termos de ranking estarem a mudar também contribuiu um bocadinho para, se calhar, à altura as pessoas pensarem: bem, se calhar não é o melhor investimento a fazer. É óbvio que as redes sociais têm o Instagram e o TikTok têm agora um peso bastante grande no que diz respeito a vendas, mas lá está, eu acho que também tem a ver...
é importante conhecer o cliente e perceber que tipo de audiência, que tipo de customer é que frequenta e que compra no site. E isto parece muito simples, mas na realidade é bastante difícil às vezes, obter estes dados, mas isso pode ajudar, ou acho que ajuda definitivamente a perceber se o investimento, se calhar, deve ser mais no TikTok e no Instagram versus, se calhar, uma coisa mais tradicional, que é o search no Google. Mas eu tenho perfeita noção, eu já tive alguns projetos precisamente focados nesta questão do quem é o nosso consumidor, que depois leva a criar segmentos e daí passas a fazer personalização, e isto é tudo muito interessante e obviamente que quando se fala com as empresas que fazem estas implementações, a imagem, o retrato que pintam é perfeito, mas a estrada que é preciso percorrer até chegar a esse ponto é longa e pode ser mais ou menos longa, depende também da quão madura a organização é nesse aspecto, mas a partir daí consegues tomar decisões ainda muito melhores porque sabes exatamente aquilo que o teu consumidor, qual é a expectativa do consumidor e o que é que eventualmente vai conectar-se melhor com ele. Certo, porque realmente nós, pelo menos eu sou da área de marketing, tu da área tecnológica, pelo menos nós, o que nos acontece muitas vezes é que nós vamos à procura do próximo objeto brilhante, não é? Nós olhamos para TikTok, olhamos para o Instagram, olhamos para o YouTube, seja o que for, nós olhamos para canais muitas vezes e não estamos a perceber que o real impacto é no cliente, portanto é no cliente que nós temos que nos preocupar primeiro, não precisamos se calhar de lojas online com 1000 funcionalidades, com pop-ups por todo lado, como eu vejo muitas vezes, se calhar às vezes formos ao simples, não é, ao básico, funcionar bem, boa usabilidade, o cliente conseguir fazer os passos todos, nós vamos conseguir efetivamente ganhar aquele cliente. E mais uma questão que eu tenho para ti, porque é uma coisa que eu também tenho visto e gosto sempre de validar com quem converso, que embora tenha existido realmente um crescimento nos últimos 2, 3 anos de e-commerce, com tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu, a verdade é que alguns negócios reduziram até o desempenho no último ano, porque voltamos a ter portas abertas, Sim. voltamos a ter a capacidade de ir à rua, mas por outro lado também os grandes negócios online são aqueles que têm visibilidade offline, aqueles que têm notoriedade. Concordas ou não? Os negócios que têm maiores vendas online, portanto, tu trabalhaste em grandes empresas de moda com grande visibilidade, que têm visibilidade offline e, portanto, também o online cresceu bastante impulsionado por isso, mas também provavelmente agora tens negócios mais pequenos em mãos, tens projetos diferentes que consegues perceber aqui qual é que é a dinâmica deles. Será que o online é suficiente para fazer crescer um negócio? Será que eu preciso aqui de uma componente offline com outros canais de venda, com um omnicanal, para fazer, para me transformar num negócio? Porque o que dizem é que não temos um negócio antes de faturarmos 10 milhões de euros. Não temos um negócio. E até lá é algo que estamos a testar e estamos a brincar. É óbvio que as empresas que já tinham um negócio offline e que depois tiveram que fazer a transição para o online, eu acredito que tenham capitalizado o offline no online porque as pessoas já conheciam e, portanto, a partir do momento que entramos em pandemia e que não podíamos frequentar as lojas físicas, começaram a tentar ver se podiam, como alternativa, comprar online. Portanto, essa parte eu compreendo. E agora, mas a segunda parte da pergunta era se o online podia também ser suficiente, sim. Ser suficiente para impulsionar o offline, era isso que estavas a perguntar? Não, se um negócio consegue viver só do online, se achas que um negócio sim, conseguirá viver só do online. Sim, sem dúvida, há imensos exemplos disso. A Zalando, por exemplo, é se calhar o maior exemplo, mas tens vários, tens a Zalando, tens a About You, Net-a-Porter, Mr. Porter, tudo negócios sem qualquer presença física, e que são extremamente, aliás, são referências no mercado de e-commerce, juntamente com outros, não é?
E, por exemplo, a Amazon fez uma coisa que se calhar muita gente na altura não percebia, mas se calhar vai um bocadinho de encontro ao que estavas a dizer, que a Amazon era um negócio totalmente digital, e aqui há, não sei, talvez há 4, 5 anos, começou a criar as lojas físicas em que era com self-checkout, só pegavas no que precisavas e saías e pagavas. Sim. Mas... Depois comprou a Whole Foods, não é? Sim, mas portanto isso... Lógica. Mas quando, lá está, tipo, é um negócio que tem um volume tão grande que eles podem dar-se ao luxo de fazer estas experiências e ter algum sucesso, e provavelmente o sucesso das lojas físicas da Amazon não tem a ver com o que ela há vendido, tem a ver precisamente com a tecnologia que está ali envolvida e o facto de ter sido uma coisa completamente fora do normal, em que de repente toda a gente queria experimentar e toda a gente ia à loja para ver como é que aquilo funcionava. Quase uma concept store, não é? Porque já vimos algumas em que tu vais experimentas roupa mais uma vez. É sempre aquele sítio onde eu me sinto mais confortável. À loja onde tu vais, experimentas a roupa e não levas a roupa embora. Compras online, dentro da loja, por exemplo. Sim, eu cheguei a ver uma loja, eu não me lembro da marca, mas eu cheguei a ver uma loja tinha um conceito muito interessante em Nova Iorque, em que tu ias à loja e tinhas uma peça de cada produto por tamanho. Ou seja, se visse uma camisola que gostavas, tinhas todos os tamanhos disponíveis na loja. E então tu ias à loja e experimentavas a peça, se gostasses, não levavas a peça, como estás a dizer, fazias a encomenda ou na loja, tinhas o chamado e-commerce store, ou in-store ordering, ou então ias para casa e compravas, mas o propósito daquela loja era só para, pronto, como era moda, para tu poderes tocar no produto, ver a qualidade, experimentares a ver se ficava bem, etc. Mas não havia qualquer tipo de transação a acontecer na loja física. E era um negócio com bastante sucesso. Mais uma vez, se calhar também impulsionado pelo facto de ser completamente diferente daquilo que é tradicional. Mas para voltar à tua pergunta, eu acho que sim, tipo, um negócio digital é completamente sustentável, não precisas de uma loja física, para além de que até pode ser mais barato. Não tens de pagar rendas, não tens de pagar luz, obviamente há outros custos, não é? Mas pode ser ainda mais vantajoso do que teres uma loja física, sem dúvida. Claro, porque principalmente lembrando a questão dos shoppings, não é? Que os horários são alargados, se bem acho que agora em Portugal vão reduzir os horários dos shoppings, ainda sem confirmação, mas acho que é uma notícia que saiu recentemente. Mas a verdade é que um shopping tem um horário super alargado, pelo menos das 10 à meia-noite, fins de semana, portanto ocupa aqui, além das rendas, os grandes shoppings onde vale a pena estar em Portugal, se olharmos para o cenário português, são rendas altíssimas e tem que haver uma rentabilização muito grande, enquanto nós podemos ter um espaço mais pequeno, um armazém, em que podemos expedir encomendas ou até terceirizar isto, não é? Portanto, ter um third party logistics que possa fazer toda essa operação por nós. Mas em relação a Portugal ainda, eu sei que não estás cá há algum tempo, o cenário é completamente diferente na Holanda, a Holanda é um mercado muito diferente e até aos restantes mercados europeus, mas em relação a Portugal e ao nosso potencial de lojas online, achas que temos aqui potencial para internacionalização, para chegarmos mais lá fora? Nós ainda somos um mercado muito tradicional ao nível do retalho e o online representa uma percentagem mínima dos nossos resultados. Eu acho que enquanto país eu acho que foi uma das coisas que eu ganhei mais consciência quando saí, foi daquilo que realmente se faz em Portugal e que se faz com muito boa qualidade e que realmente às vezes até é pena que não seja reconhecido, não é? Reconhecido e exportado. Eu acho que há imenso potencial. Agora, o maior problema que eu vejo, com base única e exclusivamente naquilo que eu vejo fora do país e pensando muito naquilo que é o investimento, o poder de compra, tanto do consumidor, mas também do ponto de vista das empresas, é que Portugal não tem a sensação que eu tenho é que não há esta capacidade, não há este budget para investir realmente no negócio, seja online, seja no que for, mas isto também se vê depois no consumidor, em que o poder de compra não é tão alto. E eu acho que
a sensação, eu posso estar completamente errado nesta parte, mas a sensação que eu tenho é que em Portugal o comprar online ainda não é uma coisa assim completamente estabelecida. Posso estar completamente errado, pode ter a ver um bocadinho com o facto de eu ter saído, mas eu lembro-me, tenho esta consciência de que não era o default, não era ir ver online e comprar. Ao passo que, por exemplo, aqui na Holanda, eu acho que se calhar 60% a 70%, se calhar mais, é online, porque simplesmente é conveniente. E até há marcas, há sites que se tu comprares e por alguma razão não queres o produto, eles vêm a casa buscar. Ou seja, tu nem sequer tens o trabalho de ir aos correios e Sim, a enviar. recolha. Pronto, isto Sim, agora mais se calhar vai fácil. mudar, que agora não toda a gente a querer cobrar as return fees, Sim, sim. mas pronto, mas eu acho que há muito potencial e eu tento a cada passo vejo alguns sites para perceber também o que é que as diferentes empresas estão a fazer e o que é que estão a usar. Há pouco no início estavas a falar que havia uma empresa ou duas com Hybris. A empresa que eu fiquei que eu fiquei contente por ver foi a Parfois, que mudaram para Demandware, ou Mandware, sim, Salesforce já há uns anos. Commerce, e eu fiquei Sim. contente por ver porque efetivamente eu via, até aqui na Holanda, via-se lojas da Parfois e tinham bastantes clientes e na altura pareceu-me ok, estão a expandir e, Evoluir. portanto, Sim. achei extremamente interessante ver essa evolução. Mas pronto, eu acho que é uma questão de tempo e vamos lá chegar. E nós temos o Salesforce a entrar aqui com alguma força em Portugal, com operação local, portanto estão com vontade. Isto, como eu costumo dizer, que a rádio alcatifa, porque não é porque eu tenha tido conversas com eles, mas é por aquilo que eu vejo no mercado, vejo a apresentação de propostas, vejo vontade em desenvolver o mercado. Quando que há uns anos, por exemplo, nós víamos que Espanha tinha muito Magento, mas Magento nunca entrou assim em força em Portugal, nunca houve entidades certificadas Magento, portanto tudo que se usava era Magento Community, não era Magento Commerce, que agora também já é Cloud, portanto não havia assim grande evolução. Hoje com Salesforce já é diferente, já vemos realmente uma operação local, se bem que volto a referir a questão do investimento, e como tu disseste, Portugal Sim. é um mercado em que um investimento de 200 mil, 300 mil euros, com desenvolvimentos à medida, com FIIs de suporte bastante elevados, acaba por ser difícil para grande parte dos negócios, porque nós continuamos a ser um mercado competitivo, pelos nossos salários baixos e pelos nossos preços conseguimos praticar mais ou menos baixos, não é? Eu tenho um Sim. amigo, tenho um amigo que viveu na Holanda uma série de anos, talvez mais de 10 anos, e que agora veio para Portugal porque trabalha à distância e tem uma qualidade de vida enorme, mas está em Portugal a trabalhar para a Holanda também na área tecnológica, portanto Sim. é uma realidade, não é? Porque o mercado paga muito melhor do que cá, Sim, infelizmente. eu imagino que para um negócio, para uma empresa em Portugal, e é ótimo saber que já há parceiros, a Salesforce, e portanto há alguma tração no que diz respeito a essa plataforma, mas eu consigo imaginar que para uma empresa que queira começar uma loja online e até se calhar queira implementar uma plataforma, pronto, mais robusta, digamos assim, que tenha imediatamente a seguir tem um problema que é ok, eu agora preciso de development, preciso de engenheiros de software para me ajudarem a criar a minha loja e de repente vêm-se obrigados a ir fora de Portugal procurar esse parceiro e que o rate ou o valor que tenham que pagar que seja bastante diferente daquilo que seria, se calhar, um parceiro local em Portugal. Consigo perceber isso e eu próprio já tive em situações em que, às vezes, por uma questão de orçamento, precisávamos ter um parceiro que fosse um bocadinho mais em conta e o que acontece muitas vezes é que acabas por ir para países como a Roménia ou para a Índia, mas assim, a partir do momento que entras
entras para a Ásia, o fuso horário depois começa a ser um problema, portanto, é possível, mas pronto, tem as suas, como é que se diz, condicionantes. Eu diria que até questões culturais, porque a forma de gerir projeto é muito diferente da nossa, não é? Sim, isso também foi uma coisa que eu reparei, que eu notei quando vim para a Holanda, mas isto não tem nada a ver com e-commerce, mas era de facto a forma de trabalhar no que diz respeito em tecnologia era completamente diferente. Em Portugal, pronto, com base na minha experiência, era tudo muito waterfall. E mal cheguei à Holanda só se falava em Scrum, Agile, e portanto era um mindset completamente diferente e foi engraçado de ver. Mas já agora, porque me falaste em Salesforce, há uma empresa que eu acho que foi agora foi o ano passado em agosto, se não estou em erro, que abriu escritórios em Portugal. Eu acho que abriu no Porto e em Lisboa, que é uma empresa com quem eu trabalhei durante vários anos em e-commerce, para a Tommy Hilfiger e para a Calvin Klein, que é a Wunderman Thompson Commerce, que é uma empresa que é especializada no desenvolvimento ou na implementação de e-com, e aquilo que eu acho que é interessante é que eles têm uma carteira de clientes gigantesca, é uma empresa global, e aquilo que chegou a ser bastante útil para mim, quando estava a fazer essas implementações, era ter às vezes um contexto daquilo que se está a passar no panorama do e-commerce, tanto com base no negócio onde o cliente onde eu estava a trabalhar estava, ou simplesmente no geral. E quando eles abriram os escritórios em Portugal, fiquei muito contente, porque da altura parece que estamos a começar a ter assim, também uns bons players em Portugal, porque o mercado português ou Portugal é extremamente atrativo no que diz respeito à tecnologia. Temos muito boas universidades, muito bons profissionais. Então, há uns anos para cá, eu acho que talvez nos últimos 6, 7 anos, houve uma grande afluência de empresas tecnológicas a abrirem escritórios em Portugal. E, portanto, eu fiquei muito contente porque, como falamos, eu a cada passo estou a ver mais ou menos o que é que se passa em Portugal no que diz respeito a e-commerce, e achei que, ok, pronto, temos aqui mais um passo para que se calhar possamos trazer pronto, uma experiência diferente de fora e conhecimento para Portugal, para ajudar a expandir os negócios e a convencer pessoas a que é um canal extremamente rentável. Sim, até porque, efetivamente, uma coisa que acho que é muito importante, que é a expansão daquilo que é o nosso potencial, e nós sabemos o que sabemos num determinado momento. Sim. Se nós tivermos experiências de outras partes do globo, se nós tivermos experiências, trabalhamos com um parceiro tecnológico, com um parceiro, seja dele qual for, que tenha experienciado outras coisas, tenha vivido outras coisas, que tenha conhecido outras realidades, podemos ainda não estar no momento de implementar determinadas coisas no nosso patamar, mas sabemos onde é que é possível ir. Se nós vivermos isolados no nosso mundo pequeno, por assim dizer, nunca vamos conseguir ter essa capacidade de expandir, não é? Portanto, acho que realmente faz todo sentido, e sim, Portugal é um ótimo sítio, é um polo tecnológico que começa a ser um bocadinho como a Europa do leste, porque lá também existe realmente muita capacidade de desenvolvimento tecnológico, existem muitos recursos humanos nesse sentido, muitas empresas colocam a operação. Portugal também está a passar por isso, depois temos a falta de recursos, porque não há assim tantas pessoas a sair das fornadas das universidades todos os anos, e então andamos um bocadinho à luta. Acho que as empresas andam um bocadinho à luta para contratar os melhores recursos, porque é sempre isso que acontece, nós procuramos sempre os melhores, não é? Para as nossas empresas. Boa, Filipe. Olha, queres deixar alguma mensagem final? Queres partilhar os teus contactos, as pessoas que quiserem ligar a ti e saberem um bocadinho mais sobre o teu trabalho? Sim, claro. A forma mais fácil é o LinkedIn. Boa, seja. Portanto, podem me encontrar no LinkedIn, linkedin.com/Filipe Esteves. Obviamente estou completamente disponível se alguém quiser trocar umas ideias ou discutir o que quer que seja em relação à tecnologia e e-commerce. Eu tenho muito prazer em falar sobre isso. Em relação a uma mensagem final,
acho que é a ideia que eu acho que gostava que passares era que não é preciso muito para se criar um negócio online. Acho que isso é extremamente importante quando se está a começar, para fazer talvez, não é o mínimo investimento possível, mas pelo menos o risco, tentar pôr o risco no menor nível possível, porque a probabilidade é que funcione, a probabilidade é que tenha sucesso, pode demorar algum tempo, e isso tem a ver com diversos fatores, muitos deles que nem sequer estão em nosso controle, tem a ver com o mercado, com o que está acontecendo no mundo, etc. Mas é sem dúvida um canal muito rentável, e que permite a qualquer empresa que não tenha uma posição, ou que não tenha uma estrutura offline, não tenha lojas offline, permite a chegar a todo lado, com recursos bastante reduzidos, ou com custos bastante reduzidos. Portanto, acho que é um negócio a investir e, portanto, acho que era isso que eu gostava de passar. Boa. Bem, Filipe, obrigada pela tua disponibilidade, e a quem nos está a ouvir, até para a semana, para um próximo e-commerce à quarta. Muito obrigado.